Olá! Hoje a gente vai explorar uma realidade que está por toda parte, mas que é completamente invisível aos nossos olhos: o espectro eletromagnético. Sabe a música no rádio, a internet Wi-Fi? Tudo isso funciona por causa dessa força incrível. Então, vamos mergulhar nesse universo. Mas antes de começar, um aviso rapidinho, ok? Esse é um material didático que foi criado com a ajuda de inteligência artificial. Por isso, a gente já pede desculpas por qualquer rim ou imprecisão que possa aparecer, porque sabe como é, a IA ainda não consegue processar 100% das fontes perfeitamente. E claro, todo esse conhecimento tem uma base sólida. A nossa análise de hoje é fundamentada no trabalho de especialistas como Rafael Seach, que é professor de matemática e física, e Job Silas, graduado em física. Isso garante que a gente parta de um lugar seguro e confiável. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é o espectro. Depois, a gente faz uma viagem pela história da sua descoberta. Vamos detalhar os 7 tipos de ondas e entender como elas funcionam e, para fechar, ver como tudo isso aparece no nosso dia a dia. Então, vamos lá para a primeira parte. O que é o espectro? Aqui a gente vai definir essa ideia que é a base de toda a nossa conversa. Então, o que é, afinal, o espectro eletromagnético? Bom, imagine que ele é o arco-íris completo de toda a luz que existe, tanto a que a gente vê quanto a que a gente não vê. Ele cobre toda a gama de frequências de radiação, começando lá embaixo com as ondas de rádio, que têm baixa energia, e indo até o topo com os raios gama, que são super energéticos. Agora, vamos para a segunda parte, uma jornada de descoberta. Como foi que a humanidade percebeu que existia muito mais do que só a luz que os nossos olhos conseguem enxergar? Essa história é sensacional. Tudo começou lá em 1800, quando William Herschel descobriu uma forma de calor invisível além da luz vermelha, o infravermelho. Logo em seguida, em 1801, Johann Ritter achou uns raios químicos do outro lado além do violeta, que hoje a gente chama de ultravioleta. Mas o grande pulo do gato veio com James Maxwell, que na teoria previu que existia um espectro inteiro. A partir daí, as peças foram se encaixando. Hertz provou que as ondas de rádio existiam, Röntgen descobriu os raios X quase sem querer e, finalmente, os raios gama foram medidos, completando o nosso mapa do invisível. E isso nos traz direto para a terceira seção, os 7 tipos de ondas. Agora a gente vai fatiar o espectro e conhecer cada uma das suas 7 regiões principais. Começando lá na base, com a menor energia, temos as ondas de rádio. Elas têm os comprimentos de onda mais longos de todos, que podem chegar ao tamanho de prédios. É por causa delas que a gente escuta rádio, assiste TV e se comunica sem precisar de fios. E dentro desse universo do rádio, tem aquela diferença clássica entre AM e FM. O segredo está em como a informação é carregada na onda. No AM, que é a amplitude modulada, o que muda é a altura da onda. É um jeito mais simples e barato, mas pega mais ruído. Já no FM, a frequência modulada, o que varia é a frequência. O resultado? Um som bem mais limpo e com maior alcance. É por isso que as rádios de música preferem FM. Subindo um pouquinho a frequência, a gente chega nas micro-ondas. E olha, elas fazem muito mais do que só esquentar o nosso almoço. As micro-ondas são a espinha dorsal de muita tecnologia moderna. O Wi-Fi, o Bluetooth, a rede de telefonia celular, tudo isso roda em micro-ondas. Em seguida, vem o infravermelho. Basicamente, essa é a radiação que a gente sente como calor. A gente não vê, mas usa o tempo todo. Sabe o controle remoto da TV? Ele funciona com um sinal de infravermelho. As câmeras de visão noturna também usam essa tecnologia para enxergar o calor. E aí a gente chega numa faixinha bem pequena, mas que para nós é tudo, a luz visível. Pensa só, de todo esse espectro gigantesco, essa é a única parte que os nossos olhos evoluíram para conseguir detectar. Todas as cores do arco-íris, do vermelho ao violeta, moram nesse pedacinho. Passando um pouco da luz violeta, a gente encontra a radiação ultravioleta, a famosa UV. Ela vem em peso do Sol e já é uma radiação com bem mais energia. É por causa dela que a gente se bronzeia, mas também é ela que causa queimaduras de sol. Ela é tão forte que pode até provocar reações químicas. Aumentando ainda mais a energia, chegamos aos raios X. A capacidade incrível que eles têm de passar por tecidos moles, como a nossa pele e músculos, mas serem parados por coisas mais densas, como os ossos, simplesmente revolucionou a medicina. Graças a eles, podemos ver dentro do nosso corpo sem precisar de cirurgia. E lá no topo, no extremo do espectro, estão os raios gama. Eles têm as frequências mais altas e os menores comprimentos de onda, o que significa que eles carregam uma energia absurda.
São gerados em eventos cósmicos violentos e em reações nucleares e conseguem penetrar em praticamente qualquer coisa. Certo. Agora que a gente já conheceu os 7 tipos de onda, vamos para a quarta parte para entender melhor as propriedades delas e como elas interagem com o mundo. Então, a regra de ouro que governa todo o espectro é esta aqui. Frequência e comprimento de onda são como uma gangorra. Quanto maior a frequência, menor é o comprimento da onda. E a energia de cada pacotinho de luz, que a gente chama de fóton, está diretamente ligada à frequência. Ou seja, mais frequência, mais energia. Simples assim. E essa tabela resume de um jeito genial como cada onda interage com a matéria. Olha só. Lá embaixo, as ondas de rádio só têm energia para fazer os elétrons numa antena balançarem de um lado para o outro. As micro-ondas já fazem as moléculas de água girarem, e é essa agitação que esquenta a comida. O infravermelho faz as moléculas vibrarem, o que a gente sente como calor. A luz visível e a UV já são fortes o bastante para fazer um elétron pular de nível ou até mesmo arrancar ele do átomo. E lá no topo, os raios X e gama são tão potentes que podem interagir direto com o núcleo do átomo. Cada um tem sua assinatura, seu jeito de interagir. E para fechar, vamos para a nossa última sessão, o espectro no nosso dia. Vamos conectar todos esses pontos e ver como isso afeta a nossa vida. É só parar para pensar um pouquinho. Rádio e TV? Ondas de rádio. Celular, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas. Controle remoto? Infravermelho. Cada uma dessas tecnologias que a gente usa sem nem pensar é, na verdade, uma aplicação super inteligente de uma fatia específica do espectro eletromagnético. A grande conclusão é essa. A gente vive literalmente mergulhado num oceano de ondas eletromagnéticas. Elas carregam notícias, músicas, mensagens, esquentam a nossa comida, enfim, elas são a base invisível que sustenta a nossa vida moderna. E para terminar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se os nossos olhos pudessem enxergar tudo, não só a luz visível, mas todo o espectro, das ondas de rádio aos raios gama, como será que o nosso mundo pareceria? Seria uma realidade completamente diferente, né? E aí, gostou dessa viagem pelo mundo invisível do espectro? Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever aqui no canal, deixar uma curtida e compartilhar. Cada interação dessas ajuda muito a plataforma a entender que este é um conteúdo relevante e mostrar para mais gente. Muito obrigado pela companhia.